Noite, boa noite. Estamos em mais uma live, mais um mês em que fazemos uma live. Deixa eu convidar a doutora Yaísa, que é a nossa convidada especial de hoje. Só um minutinho. Olá, olá, meninas. Boa noite, Ali. Deixa eu chamar a nossa convidada Yaísa, doutora Yaísa, ginecologista. Boa noite, boa noite. Yaísa, chegou para você o convite? Ah, isso! Boa noite! Olá, boa noite. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, doutora Monique. Eu fico muito feliz em estar aqui com você. Eu sempre te acompanho, sou sua fã e sei o quanto você é batalhadora e merece tudo que você está construindo, viu? Obrigada, obrigada. Gente, nós temos que contar para vocês da onde veio a nossa relação. Eu e a doutora Yaísa já já tivemos plantões juntas, né? Na Astiro, Hospital da Polícia Militar, lá de Rondônia. Já tivemos também plantão juntas na UPA, também de Rondônia. E desde muito pequenininha, que a gente tá junta, compartilhando a vida, compartilhando os momentos. Então, eu e a Yaísa somos primas. Isso, a gente construiu, a gente viu a dificuldade, tudo que a gente passou, né, prima? Exatamente. Então, nós duas temos o assunto, né? É sempre muito alinhado, porque nós acompanhamos a trajetória uma da outra, Uhum. entendemos como que foi essa construção, toda a fase. A gente conhece desde a fase de estudos, o que que foi, sempre trocando figurinhas, né, Yaísa? Isso mesmo. A gente tem todas as. Deixa eu tirar aqui o som rapidinho. Uhum. Tivemos várias oportunidades em discutir, em discussão de casos, né, prima? Isso mesmo. Apesar, então assim, tem aqui convidados, né, pacientes, tanto pacientes quanto as pessoas que nos acompanham no Instagram, que são de Rondônia, e tem as Isso. pessoas daqui de Belo Horizonte. Então, o que que acontece? Eu, doutora Monique, eu morava em Rondônia, morei por muitos anos, inclusive, e vim para Belo Horizonte. Então, já moro aqui em Belo Horizonte há mais ou menos uns. Vai fazer 10 anos. Aliás, vai fazer 9 anos. Então, já tem muito tempo que eu tô aqui em Belo Horizonte, mas volta e meia eu volto para Porto Velho. E a Isa também, volta e meia, vem para cá também para fazer Uhum. cursos Para e fazer tudo mais. curso, é. Isso. E a doutora Isa, ela é a CEO de uma clínica maravilhosa que abriu em Porto Velho, Rondônia. Então, lá eu também faço atendimento Na de qual? forma remota. Então, Isso, a doutora Mônica é super bem-vinda aqui. Ela é uma das pioneiras em nossa clínica, ela é super experiente, ela atende vários pacientes aqui com a gente, ela tá muito bem. Eu exatamente. vou me apresentar, doutora Monique. Por favor, apresente-se. Eu me chamo Aisa Xavier, eu sou médica ginecologista obstetra. Eu fui coordenadora da cadeira de ginecologia aqui da Faculdade São Lucas, aqui de Porto Velho. E atuo na reposição hormonal com implantes hormonais, atuo na clínica geral, né, na ginecologia geral, na obstetrícia também. Então, esse tema de hoje é um assunto muito procurado hoje em dia, né, doutora Monique? Sim, sim, muito. Na verdade, eu acho até que ele virou um tema polêmico. A gente tem que tomar Polêmico. cuidado na forma como a gente fala, porque hoje em dia hormônios, tanto tem as pessoas que abraçam, né? Uhum. Tem as pessoas que odeiam, sem nem saber do que tá falando, e tem aquelas pessoas que se aproveitam da polêmica. Então, mais uma vez, né? Eu sou médica, nutróloga, médica do esporte, e toda a minha visão ela é direcionada para esse sentido, para longevidade, para controle de peso, qualidade de vida, saúde e, claro, não tem como a gente não pensar sempre numa atividade física de qualidade, né?
os hormônios, eles estão muito polêmicos. A Sociedade Brasileira de Ginecologia já se posicionou algumas vezes, outras sociedades já se posicionaram, e a gente vê muito conflito nesses posicionamentos, não é, Iaís? Isso. Então, por isso que o atendimento nessa área, né, tem que ser bastante personalizado, bastante estudado, discutido e discutido com a paciente também, né? Porque tem os Exatamente. benefícios, né? A gente tem que apresentar todos os benefícios, alguns riscos também, que é toda, né, reposição a gente consegue, só que a gente consegue explicar. Exatamente. E E, baseado em evidências, né? Artigos, tudo, claro, claro, tudo claro. estudado. Exatamente. Até porque se fala hoje muito em reposição hormonal, mas a utilização consciente, com uma boa indicação do uso terapêutico hormonal, ela se faz há muitos anos. Desde Verdade. quando que a gente não toma anticoncepcional? O que que é o Verdade. anticoncepcional? São hormônios, né? Tem vários tipos. Ainda tem os combinados, tem os de única medicação, né? Então, Uhum. a gente sempre fez uso dos hormônios. Só que agora, como a gente faz a reposição no climatério e aquelas pacientes que têm aquelas queixas, né? Que a gente está estudando Sim. mais essa área. As pacientes estão ficando mais velhas, né? Uhum. Antigamente era 40, 50 anos, já não tinha mais expectativa de vida, mas hoje 60 anos é uma jovem, Com certeza. né? 60 anos está fazendo sua primeira maratona, inclusive. É, O processo de envelhecimento, né, os cuidados e tudo mais mudaram muito ao longo dos anos. Então, é, não se pode dizer que a mulher hoje, dos seus 40, 50 anos, é a mesma mulher de 20, 30 anos uhum, atrás. A medicina ela evoluiu junto com esse processo do envelhecimento de nós mulheres. Os homens são um caso à parte, os homens também sofrem uma queda hormonal e tudo mais, mas não é o foco hoje da nossa live, né? uhum, E isso mesmo. aí é muito comum, acredito que no seu consultório também, mas é muito comum no meu, as mulheres chegarem para mim falando o seguinte, doutora, antes, quando eu queria emagrecer, quando eu queria perder algum peso, que eu queria ir para uma festa, eu conseguia com facilidade perder peso. Então, é assim que me fala. Eu É, fechava a boca por uma semana e eu perdia 2 quilos. Agora que eu envelheci, que eu estou mais velha, eu não consigo mais isso. Então, muito se tem atrelado ao pensamento do controle de peso com as questões hormonais, né? Você uhum. ouve muito essas queixas também, Aísa? Escuto bastante aquelas pacientes que têm aquelas queixas de perda de libido, às vezes uma dificuldade realmente no emagrecimento, né? Na dificuldade de mudança na composição corporal. Isso mesmo, exatamente. E realmente tem relação. A mulher, conforme ela vai, primeiro, durante as fases do ciclo dela, a gente tem oscilações hormonais que são naturais, né, do nosso ciclo hormonal, que vão interferir em retenção de líquido, vai interferir em ações mesmo, apetite, o Uhum. tipo de alimentos que aquela mulher vai escolher. Agora você imagina quando essa mulher, ela perde aquela produção hormonal, ela tem Isso. aquela queda. Isso também vai interferir, não é? Acontece no climatério, né? Aumenta a Uhum. gordura abdominal, tem uma piora de resistência à insulina, então as pacientes têm alterações tanto de laboratório quanto sintomas físicos mesmo. Uhum, isso. Principalmente a famosa pochete, a famosa gordurinha abdominal. E isso está intrinsecamente Tá. relacionado aos hormônios. A gente É, nota isso, né? a gente tem uma queda do estrogênio, né, no climatério, a gente tem a queda da testosterona, então as pacientes têm aquelas queixas de ressecamento vaginal, né, que a gente, às vezes, fazendo a modulação hormonal, a gente consegue reverter. Uhum. Eu vou entrar num assunto que é um assunto que talvez a gente vá discordar um pouco. Por quê? Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, Isa, é que dependendo.
do especialista que você vai, cada um tá olhando, tá pensando em uma coisa, ele tá pensando em Uhum. defender uma coisa. Então, Sim. do meu ponto de vista, eu procuro sempre que possível, quando não tem outra indicação, né, para aquela paciente, para além de evitar uma gravidez e tudo mais, como método exclusivamente contraceptivo, eu sempre prefiro que os meus pacientes não usem anticoncepcionais hormonais. Eu prefiro um DIU Uhum. de cobre, eu prefiro um tipo de anticoncepção não hormonal. Por que que eu, doutora Monique, faço essa preferência? Porque eu entendendo aquele ciclo menstrual dela e tudo mais, sem eu ter a ação hormonal dos anticoncepcionais, eu consigo fazer essa mulher ganhar mais massa muscular. Uhum. Entendi. Sempre que eu posso, eu procuro isso. Mas não é todo mundo que consegue, por causa de fluxo menstrual, cólicas, dores, É. né? As próprias alterações de humor que o ciclo Do menstrual, ciclo né? menstrual, né? Se a gente utiliza algum hormônio, a gente não tem essa variação hormonal, né? A gente às vezes bloqueia a menstruação, então a gente não sabe. Porque em cada fase do ciclo a gente tem uma indicação, por exemplo, na fase lútea, que é logo próximo da menstruação, a gente tem uma queda, um aumento da progesterona, então a paciente fica mais fadigada, às vezes fica mais com como é que eu posso falar? Uma redução da serotonina, né? E Uhum. aí a gente tem que fazer um ajuste na atividade física dela. Exatamente, exatamente. A gente, inclusive, eu tenho atletas que elas me pedem, já sabendo que existem fases. Boa noite, Uhum. Betânia! Já sabendo que tem fases em que ela vai render, vai performar melhor, eu tenho atletas que me pedem para eu conseguir controlar, modificar em quais momentos vão ser essas fases de acordo com as competições. Mas Mas é legal. complicado, né? É difícil, a gente não tem como interferir. No máximo, a gente consegue modular, que é exatamente o Uhum. que você falou. Tirar as alterações que a gente consegue, aliás, que essa mulher vai ter seguindo o fluxo menstrual normal, ciclo menstrual normal. Então a gente pode regular, mas controlar, pelo menos dentro da minha expertise, eu não sei como fazer isso. Você Uhum. consegue visualizar uma forma, Iaísa, dentro do seu consultório, você consegue manipular esses ciclos menstruais? Então, o ciclo menstrual fisiológico tem várias fases, né? Então, a gente indica principalmente aqueles métodos não hormonais para aquelas pacientes atletas, até para a gente conseguir conversar com o educador físico, com o nutrólogo que acompanha, com a medicina esportiva. A gente tenta fazer tudo alinhado. Porque a paciente não é só mulher, não é só ginecologista, né? É, Ela tem que ser avaliada por vários profissionais para conseguir ter uma qualidade de vida. exatamente. E aí eu vou trazer uma perguntinha. Ao longo dessa semana eu abri uma caixinha de pergunta Pois para os tá. pacientes. Hã? Tá bom. Para os pacientes irem colocando suas dúvidas e tudo mais. E uma das coisas que eu mais recebi, apesar da gente ter direcionado, né, a conversa para o 40 mais, não Uhum. necessariamente, e aí não é necessariamente a mulher que não menstrua mais, que já entrou na menopausa, mas sim a mulher que começa a sofrer essas alterações hormonais que a gente vai entrar nesse debate, mas me perguntaram assim: é verdade que a pílula, e aí o anticoncepcional, é verdade que a pílula, ela dificulta o emagrecimento? Ela dificulta, ela tem a ação no metabolismo, ela reduz o metabolismo da paciente, né? Aquelas, Hum. principalmente aquelas combinadas. Porque tem paciente que tem maior absorção daquele estrogênio que não é natural, né? Um Uhum. estrogênio que não é natural Ah, do corpo. eu tô achando ótimo. A gente tá vendo, gente? A gente fala a mesma língua. Eu fiquei com medo de falar que eu gostava de evitar os anticoncepcionais hormonais e a gente tá Não, eu falando também não exatamente isso. gosto. Aquelas que chegam com aqueles injetáveis intramusculares, eu quero morrer. Isso é Não uma tem o que bomba de fazer com hormônio. aquilo.
Aquelas lá, a gente não tem nem menstruação, né? Tem anticoncepcional que deixa a paciente em amenorreia, que é a ausência da menstruação. E aí a gente não consegue manejar, às vezes, a Não paciente. sabe nem em que momento que tá. E às vezes para Uhum. aquele anticoncepcional e demora meses, né, para conseguir Sim. retornar ao ciclo e tudo mais. Uhum. E até aquelas pílulas combinadas, né? Quando a paciente suspende, não é uma menstruação fisiológica. Aquela Uhum. menstruação que vem entre as cartelas do anticoncepcional são menstruações por redução hormonal mesmo, do contraceptivo e não fisiológico dela. Aham. Pela ausência do bloqueio que ele estava causando, né? Isso. Uhum. Inclusive, aí você já me abriu até a próxima, quase respondeu a próxima pergunta de uma das pacientes, que foi assim: qual o anticoncepcional, ou então qual o tipo, né? Na verdade, assim, ó, qual tipo de anticoncepcional vai ter menos impacto no meu corpo? Eu entendi que ela quer saber qual anticoncepcional vai ter, ou qual método anticoncepcional vai ter menor alteração nesse metabolismo, que a gente já sabe que o anticoncepcional causa. Tem Só, algum que você gosta de indicar mais? sim, eu gosto bastante daqueles métodos não hormonais, que são os DIUs, a camisinha feminina, masculina, o DIU de cobre ou cobre com prata, que eles têm Uhum. uma redução, né, na atuação, por exemplo, é hormonal, eles não têm hormônio, então eles não Uhum. vão atuar, né, na Sim. alteração. E aí a gente tem com os contraceptivos não tem alteração do humor, o metabolismo é o mesmo, é o fisiológico da paciente, a gente consegue manejar. Aham. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, quando eu recomendo o DIU, eu falo assim: olha, eu gosto muito do DIU. Conversa com o seu Uhum. ginecologista, Uhum. mas conversa falando o que quer. E aí eu sempre. Aí a pergunta que eu ouço é, aliás, a resposta que eu ouço é: ah, mas diz que menstrua demais. Até onde eu sei, vai aumentar, né? Realmente aumenta aqueles 3 primeiros meses, o fluxo menstrual. Porém, é uma coisa que eu acho que a grande sacada é as mulheres conhecerem o seu ciclo. Na verdade, elas não menstruam, nunca conheceram o seu ciclo hormonal, o seu ciclo menstrual. Tá Uhum. há anos, 10 anos, 15 anos tomando anticoncepcional, não sabe qual que é o seu sangramento normal. E de É. repente ela começa a sangrar estranha. A gente tem aqueles métodos que têm um menor efeito sistêmico, né? Que é aquele cobre com prata, mas quando a paciente se queixa da menstruação, aí a gente tem que discutir também com ela o quanto que é normal, o quanto que é anormal, a gente tem que conversar com ela. Mas a gente consegue manejar também, quando tem um aumento do fluxo menstrual, a gente consegue manejar no consultório. Mas tem esse início também. Logo que coloca, ele dá uma aumentadinha e depois ele dá uma regulada, não Depois é? ele dá uma estabilizada, aham. E o corpo está se adaptando, né? Qualquer corpo estranho é uma adaptação para o nosso organismo. Sim. Ó, eu tenho aqui uma outra pergunta também que fala assim, ó. Eu vou trazer algumas perguntinhas, tá? Tem uma pergunta que fala assim: queda de, queda de libido e inchaço. Isso é do anticoncepcional? Pode acontecer. Eles atuam na queda hormonal, né? Pode Uhum, acontecer sim. uhum. Outra coisa que eu acho interessante, Aisa, e aí trazendo essa polêmica do anticoncepcional, aliás, dos hormônios, são as Uhum. mulheres cada vez se queixando mais cedo sobre por achar que está tendo dificuldades relacionadas a uma queda prévia aliás, um início de queda hormonal devido a uma menopausa que está se aproximando e tudo mais. O que a gente sabe hoje sobre a menopausa? Por exemplo, mulher, vou trazer o conceito de menopausa, né? 12 meses consecutivos sem menstruar. Isso que a gente Mens descobre depois, né? É depois. um diagnóstico do passado, um diagnóstico retrógrado. Então, a paciente fica naquela dúvida realmente. Passa Aham. 12 meses sem menstruar, e aí, às vezes, passa 3 meses, menstrua. Então, a gente pode falar que ela está na perimenopausa. Mas Uhum. aí, a última menstruação é aquele marco depois de 12 meses, é o climatério, né?
Aham. É o que define essa fase de menopausa. Isso é o que define. Des... Antes disso, Ah, elas podem ter queixas. Então, a gente não aham. pode só tratar a menopausa, ou, por exemplo, a paciente que está há 12 meses sem menstruar. A gente pode fazer a modulação hormonal, uma melhora da qualidade de vida, mesmo a paciente menstruando. Uhum. E quando ela recebe esse diagnóstico, menopausa, ou Uhum. seja, é retrógrado, 12 meses antes, Retrógrado. a gente teve já essa queda de produção hormonal. Mas Uhum. quando que começa a declinar? Mais ou menos assim, quanto tempo antes? Quanto tempo antes da última menstruação? Depende É. muito de cada paciente, né? A gente varia muito, por exemplo, a partir dos 45 pode entrar na menopausa, a partir dos 50, então cada organismo vai responder de um jeito. Aquelas pacientes que têm as mãezinhas que pararam de menstruar bem jovens, têm a genética de menstruar, de parar de menstruar mais cedo, então aí a gente tem que modular mesmo, aí que a gente tem que, por isso a importância da anamnese. Histórico familiar, a gente tem que conversar bastante e personalizar o tratamento e acompanhamento. Uhum. Até porque, como você falou, quando a mulher começa a ter essa queda da produção hormonal, a Uhum. gente. Então, é exatamente isso, sabe, Cláudia? A Cláudia está perguntando aqui: há um momento ideal para fazer a terapia de reposição hormonal? Ó, você brilhou, Antes hein? do diagnóstico. TRH. Parabéns. E a Tá Cláudia vendo? não é médica, que eu sei. Brilhou. Então, assim, quando a mulher ela chegou lá na menopausa, significa que muito antes, um ano antes, ela já estava com essa queda de produção hormonal. Quando Uhum. ela começou a ter realmente as ausências de menstruação, significa que muito antes ela já estava tendo Já esse estava com declínio. queda, isso, já estava com deficiência, e isso a gente pode conversar com ela, né? Vamos Aham. melhorar a qualidade de vida dessa mulherada. Exato, exato. Oi, Tachim, boa noite. Olha aí, Tachim veio aqui como homem mostrar pra gente que a vida do homem é muito mais fácil. Gente, homem tem testosterona. Vamos Não, eu falar, acho que ele quer modular a esposa para melhorar. olha só, por quê? Vamos falar a verdade. Por que que tá essa brigaiada toda do pessoal falando de hormônio? Porque as mulheres, São bravas. eu vou dizer Alteração assim, hormonal, muita às alteração vezes hormonal. Às vezes mal orientada, às vezes muito bem orientada, mas as mulheres elas começaram a experimentar a testosterona. Uhum. E de repente as mulheres entenderam o universo masculino. Tem força, não cansa, recupera rápido, Aumenta a libido, aumenta a libido. disposição. Exatamente. Quando a gente fala da reposição hormonal, é realmente isso, é trazer um benefício, né? Uma Isso. qualidade de vida, uma disposição, uma energia. E aí a gente tem que pensar em tudo. Essa mulher, Uhum. ela vai conseguir treinar melhor. Treinando melhor, ela vai conseguir ter um ganho maior de massa muscular. Massa muscular, gente, é vida, é poupança para o resto da vida. Então Olha é só. muito importante, E né? no climatério a gente tem uma redução da massa muscular, né? Então, por isso que a gente tem que adequar o treino para a paciente não perder essa Exato. massa magra. Exato, Aumenta exatamente. a gordura, reduz o músculo, né? Então, a gente Uhum, tem que uhum. melhorar a qualidade de vida dela. Isso. E, claro, a Olha aí, dá gente. para entender as mulheres. Exatamente, Taxinha é sensacional. E essas mulheres, o que que a gente vê hoje? De repente, é, é realmente assim, é descobrir um novo universo, né, doutora Iaísa? Aquela mulher que estava cansada, fadigada, que não conseguia render, não conseguia dormir direito, que é um dos sintomas, né? Começa a ter insônia, calorão, irritabilidade. De repente, ela faz a reposição hormonal e ela vai pregar isso para todas as amigas, porque quando a gente Isso. descobre algo muito bom, a gente quer compartilhar com as pessoas, né? A gente quer Uhum. que essas pessoas saibam desses benefícios, dessas vantagens. Então, como é que. Quais são os benefícios para essa mulher que está em queda, mas que ainda não entrou na menopausa, quando ela começa a terapia?
Ela pode começar a terapia logo nos primeiros sintomas, doutora Monique. Queda da libido, não precisa ser apenas na ausência da menstruação. As pacientes têm muita insônia, como você falou, fadiga. E a terapia de reposição hormonal não é apenas para esses sintomas também. Ele previne a osteoporose, ele mantém a massa magra, né? O metabolismo é melhor na reposição hormonal. Tem também a redução do risco cardiovascular que a paciente tem quando tem a queda dos hormônios. Então, tudo isso a gente tem que dosar, a gente tem que personalizar. Então, não é só os sintomas, né? São as prevenções também, que a gente pode prevenir naquelas pacientes. Isso. E aí, fazendo, ok, fizemos lá a terapia de reposição hormonal. Eu vou trazer aqui mais uma vez a questão testosterona. A gente sabe que a testosterona ela é sim uma opção terapêutica para mulheres, né? Aham. Em que momentos que essa testosterona pode ser utilizada? Qual é a recomendação que a gente tem hoje para o uso da testosterona em mulheres? O principal é a queda da libido, acredita? Olha só. Eu acho que foi um homem que fez esse artigo, esse estudo, que viu que a paciente, a esposa estava muito fadigada. E ele indicou, vou indicar testosterona. Para benefício próprio? Para benefício próprio. Então, queda da Mas, libido é a principal. Né? A gente aham, tem a reposição de estrogênio, né, de progesterona e tudo sintético também, tudo o que o próprio corpo produz. Então, a gente tem uns produtos bem legais assim no mercado hoje. Então, não é só a testosterona, mas a testosterona nessa parte é bem indicada. é Uhum. bem indicada. E aí a gente sabe que ela traz outros benefícios. Por exemplo, a pochetezinha, que a gente está com aquela Uhum. dificuldade na mulher que está entrando na perimenopausa, aquela pochete que ela briga, briga, briga e não sai nunca. A testosterona vai ajudar ali também. Mas a testosterona, para essa indicação, a gente ainda tem uma certa Bem, nebulosidade. uhum. Por que será, hein? Né? E aí, então, a gente consegue, com certeza, indicar com segurança da só da queda da libido, mas a gente tem outros produtos, por exemplo, a gestrinona. Não sei se você tem uma boa relação com a gestrinona. A gente tem essa molécula também, que ela é bastante procurada, né? Uhum, E ela sim. atua bem na performance também, ela reduz a massa, a gordura corporal, né? Uhum. Ela é bem É, legal também. e falando na pochete, na gordura visceral, aquela barriga mesmo. O que Aham. é gordura visceral? É aquela gordura por dentro da barriga, não é aquela que a gente É aperta. aquela invisível, né, doutora? É a invisível. E é, inclusive, a gordura que a Sociedade Brasileira de Cardiologia e todas as sociedades de cardiologia falam que traz um risco aumentado. E uma coisa que eu Uhum. vejo com muita frequência nas minhas pacientes, às vezes ela é a falsa magra, mas quando a gente faz a bioimpedância, para a gente ver a composição corporal, a gente Isso. vê a gordura visceral aumentada. Gente, risco cardiovascular. Por que que eu não vou tratar essa Aumentado. mulher? Isso mesmo. Por isso que a gente tem que investigar. Toda paciente, eu acho que naquela fase de queixas também, a gente tem que procurar, porque ela tem um risco cardiovascular, um AVC, um infarto, um risco aumentado, né? Então a gente tem que Isso. prevenir. A E terapia de reposição hormonal também é prevenção. exatamente. E quando a gente pensa em massa magra, hoje é muito falado, está muito falado a Uhum. sarcopenia, né? Que nada Sim. mais é que a queda de quantidade muscular, aonde gera inclusive uma dificuldade ou até uma incapacidade, né, de força para esse paciente. Hoje nós não vemos tanto os pacientes, as pessoas mais velhas usando, por exemplo, bengala, andador. Uhum. Eu acho que essas mulheres estão envelhecendo com uma qualidade melhor. Mas perder músculo é perder também a, a capacidade dessa pessoa de autocuidado. Verdade. De ir ao banheiro, de sentar, de descer uma escada. Então a De gente tem coisas que fazer simples, né, da rotina. coisas simples, É. necessárias. Então,
Quando a gente pensa em reposição hormonal, muito se fala na libido, muito se fala na libido. Mas a gente tem tantas outras coisas que a gente precisa cuidar nessa mulher, a própria osteoporose, como você falou, né? Então, Uhum, assim, puxa, eu vou cair, qualquer um tombinho besta. Se eu tiver com uhum, o osso fraco, ele vai quebrar. Se vai não, quebrar. se ele tiver com saúde, não, eu vou cair, vai me machucar ali, vou levantar, vou ficar dolorido, mas eu vou seguir minha vida. Então, quando a gente pensa em hormônios, a gente não pode pensar exclusivamente naqueles sintomas é, mais comuns, mais comentados: libido, calorão, sudorese, irritabilidade. A gente tem que pensar também no processo de longevidade, né? Sim. Antigamente a gente via aquelas pacientes que estavam no climatério obesinha, às vezes com dificuldade em locomoção, né? E hoje não, a gente vê que a idade, ao avançar da idade, parece que a Uhum. mulherada tá ficando mais bonita e a qualidade de vida tá tendo que ser um tema realmente bem estudado e entregue para as pacientes, né? Uhum. Quando eu peço os exames dessas mulheres que Uhum. trazem essas queixas, até para Sim. verificar ali, ó, eu vou ter que falar. É muito comum, Yaísa, ter paciente que me traz resultado de exame hormonal em uso de anticoncepcional. Pode isso? Nossa, aí é Não tem dinheiro como. jogado fora. Não tem como. Não tem como. Gente, mulher, se você quer fazer um teste, um exame para saber como é que tá os seus hormônios, você não pode estar usando nenhum tipo de hormônio. Senão isso vai vir alterado. A gente vai É, ver o resultado do remédio e não do seu fisiológico. é porque elas acham que o anticoncepcional. Elas esquecem, né? Que o anticoncepcional é a base hormonal. Exato. Exatamente. E aí, quando eu peço para elas fazerem uma pausa, tem que Uhum. fazer todo aquele cuidado para não engravidar e Sim. tudo mais. Fez a pausa, fez o teste, fez o exame ali pra gente entender como é que tá esses hormônios. É comum, Iaísa, vir, elas sempre querem saber da testosterona, porque os Aham. outros hormônios são muitos, né? O que cada Só. um serve, ninguém sabe pra que serve, então me fala da testosterona, que é a testosterona que vai me dizer da minha libido. Aí a gente vai olhar a testosterona. Tá bom. Sua testosterona é baixa? É baixa porque você é mulher, vai ser baixo mesmo. Aham. Mas ela tá muito mais baixa do que o que a gente esperava que ela estivesse para Isso. você, né? Isso. E também o uso do anticoncepcional, né? Ela altera. E aí, Exato. às vezes, a gente não tem nem como dosar, a gente não tem como falar para a paciente o quanto baixa está, né? E às Isso. vezes elas passam. Por isso que no anticoncepcional elas têm essa queixa, né? De perda da libido. E é bem Uhum. comum. Aí a gente fala, vamos trocar de método. Método Exatamente. contraceptivo. Exato. E aí a testosterona, a gente também não pode pensar que a forma exclusiva da gente aumentar essa testosterona é pela terapia de reposição. Existem Então, outras formas da várias gente outras aumentar. formas, né? A De que eu aumento da mais gosto. testosterona. Ah, Qual que é a que eu mais gosto, gente? Vamos ver se atividade alguém física. acerta. E quando a gente indica, a paciente adora, porque ela às vezes faz atividade física, né? E elas ficam super radiantes quando elas sabem que pode aumentar a testosterona com isso. Simplesmente isso. Gente, Uhum. testosterona feminina, testosterona na mulher, vamos dizer assim, Aham, ela pode aumentar só de você começar uma atividade física. verdade. É tratamento para o hormônio testosterona fazer atividade física. Olha que Uhum. louco. É Nem fácil, tudo né? é fácil, nem Não tudo é precisa colocar repor. hormônio. Às Isso, vezes não é precisa tirar, repor. às vezes é fazer outras Verdade. coisas. Olha só, uma bela frase, né? Às vezes nem tudo é colocar hormônio, às vezes é tirar, realmente. Exatamente. E aí a gente vai conseguir ter esse aumento, né? Da Uhum. própria testosterona, vai melhorar ali a libido. Qualquer atividade física, Claudinha, qualquer uma. O importante para a gente conseguir ter um ganho nessa produção de testosterona é que essa atividade física tenha uma frequência recorrente. E aí vamos pensar assim: nossa semana tem 7 dias. Se eu faço atividade física, tá? Cadê? 7. Se eu faço atividade física 3 dias, quantos outros dias eu não faço? 4. Se eu não faço em 4 dias, quem que é mais frequente? Eu não fazer ou eu fazer? É não fazer, né? Então.
Tem que aumentar a frequência. Tem que aumentar a frequência. E aí, pensando em aumento da testosterona de forma endógena, natural, essa atividade física, de preferência, uma atividade física de moderada a intensa. Variando ali entre moderada a intensa. Leve é legal para liberar outros tipos de hormônios que vai te deixar mais feliz, vai te deixar mais radiante, pele bonita, mas para aumento da testosterona tem que ser uma atividade física de moderada a intensa, com uma frequência de pelo menos 4 vezes na semana. Você tem ganho incremental. E aí, pensando na testosterona também, e você vai me dizer, tá, Isa, se a gente vai ter aumento dos outros hormônios também? Da testosterona eu sei que aumenta, mas os Uhum. outros hormônios. O ganho de massa muscular retarda o processo da menopausa? Ele consegue aumentar essa produção dos outros hormônios, por exemplo, estrogênio, progesterona, enfim, os outros. Então, essa modulação hormonal é mais pelo ciclo menstrual mesmo, que a gente tem aumento da progesterona, aumento do estrogênio, né? Mas o principal da atividade física é a testosterona mesmo. Ó, essa pergunta é sua, tá? Eu Como, queria fazer uma como seria uma grávida atividade pode física fazer. moderada? Grávida Olha, pode eu ia te fazer? perguntar, doutora Monique, qual seria essa atividade física moderada? Moderada, vamos lá. Como é que a gente vai classificar o nível de intensidade? Porque, gente, a minha intensidade, eu que sou corredora, maratonista e tudo mais, a minha intensidade, meu padrão de intensidade é completamente diferente da intensidade de um paciente que está iniciando atividade Sim. física. Então, para eu entender qual é a atividade física leve, moderada e intensa, eu gosto de falar assim: atividade física leve, você conversa. Pipipi, pipipi, pipipi. Conversa o tempo inteiro. Fofoca. Enquanto fofoca. A gente, na corrida, a gente chama de pace e fofoca. Se você Ah, tá é? correndo, conversando, é porque tá leve. Ou pace e paquera também. Pode ser também. Se você tá fazendo uma atividade física e você corta a frase em Uhum. pedaços, você fala, mas você fala com uma certa dificuldade, um pouco ofegante, aí a gente considera ela como uma atividade moderada. Atividade moderada. Atividade intensa. Você não consegue. E Você. aí, não tá- Não, não, Yali, vamos moderada e intensa. Moderada para você grávida fica perfeito. Obrigado, Bira. Obrigada. A intensa você não consegue conversar. Você quer puxar o ar. Você não consegue falar. No máximo, você solta uma palavra. Sai! Tem alguém na sua frente, você grita, sai! Ah lá, ó. Malhar da língua. Tem gente que vai pra academia malhar a língua. Eu já fui quando era adolescente, confesso. Mas a atividade física, qualquer tipo de exercício, ele pode ser feito de forma leve, moderada e intensa. Tem, Ali, que você começar a prestar atenção como é que tá a sua respiração, se você tá ofegante. Por exemplo, se você faz musculação, ali no Uhum. meio daquele exercício, você vai dar a pausa para fazer a recuperação muscular, para você recuperar ali aquela força, explosão, e você logo em seguida, você já tem que retornar para o exercício. Se você faz uma pausa muito grande, além de você não ter o benefício cardiovascular, melhora de VO2 e tudo mais, você também não tem esses ganhos, né, hormonais, esse ganho inclusive de massa muscular, porque o músculo ele cresce diante de um estresse. Então, para o músculo crescer, a gente tem que lesionar ele. É assim que ele Uhum. se reconstrói, aumentando o seu volume. Se tá leve, você é legal? É. É bacana? É. É um movimento. Você tem alguns ganhos incrementais, mas você não está utilizando 100% do exercício como você poderia ter, né? E aí, para grávida, é muito interessante, né, Iaís? Tem grávidas que ficam com medo de fazer Sim. exercício. E tem paciente que a gente que pergunta, posso começar um exercício físico? A gente sempre fala, o condicionamento físico antes da sua gestação é o que vai levar, né?
ela não pode começar a intensificar na gestação porque tem que ser saudável na gestação. Não, isso é prejudicial. Então, Aham. aquelas pacientes que já são bem ativas, elas podem fazer a manutenção normal dessa atividade física. Uhum, exatamente, perfeito. Querem Né? mandar mais dúvidas? Mandem perguntas, gente. Vamos aproveitar a consulta grátis com a nossa ginecologista maravilhosa? Faço bastante perguntas para a doutora Monique também, para a gente aproveitar a consulta com a nutróloga, medicina do Exatamente, esporte. pode mandar, gente. E aí, eu quero te fazer um convite. Hum, Que você acha, na minha próxima ida aí em Porto Velho, a gente gravar um conteúdo pro pessoal, colocando na mesa mesmo, essas questões da atividade física com a obstetrícia? Eu acho que seria muito legal, hein? legal. Ia ser muito legal. Esse tema é bem questionado, né, no mundo das grávidas, porque... É, E aqui na exato. Clínica Nova a gente tem alguns aparelhos, né? A gente te mostrou, né? Te apresentou. Você está Sim. indicando também, né, doutora? Tô, e para mim foi assim uma mão na roda, porque agora Sim. eu tenho um lugar para indicar para os meus pacientes, para eles Uhum. fazerem esses exames e consegue chegar aí e fazer tudo com muita facilidade, com muita tranquilidade. E a melhor parte, eu tô conseguindo executar as minhas condutas, porque agora Olha eu só. tenho onde fazer, né? A gente tem aquela calorimetria, né? Que dá o Sim. metabolismo real da paciente. Então, não é só estimado como a gente tem em alguns aparelhos, né? A gente tem A o bioimpedância, por metabolismo real. exemplo, né? Isso, é. É. E a E aí, bioimpedância é um estimado, né? Algo estimado. E com o exato. metabolismo a gente tem a troca dos gases que a gente consegue Uhum. quantificar. É. E Tanto no aí, esforço quanto no basal, quanto no isso, repouso, né? isso. A gente E tem aí, as duas quando a técnicas. gente fala sobre a calorimetria, eu gosto muito de pedir para os meus pacientes quando a gente está tentando fazer principalmente na tentativa de perda de peso. Às vezes o paciente ele tem uma calorimetria estimada de um valor, sei lá, 1.200 calorias. Uhum. E aí, quando faz a calorimetria indireta, ele realmente vai pegar essa respiração, como é que tá essa resposta do corpo. As pessoas falam muito de dieta cetogênica, cetogênica, cetogênica. O que que é a dieta cetogênica? Nada mais é do que um tipo de alimentação que vai modular o seu corpo para responder, utilizar outros tipos de substratos como fonte energética. E Uhum. aí, entrar em processo de cetose. Na calorimetria indireta, eu consigo ver exatamente quais são os substratos que esse paciente está utilizando para para ter o seu gasto, o Uhum. gasto calórico. E aí a gente pode ter três principais tipos de substratos. A gente pode ter a proteína, a gente pode ter o carboidrato e a gente pode ter a gordura. A Isso. calorimetria indireta, ela vai me mostrar neste paciente exatamente, primeiro, qual é o gasto energético, o gasto calórico real dessa paciente. E aí vamos colocar aqui como um exemplo a minha paciente que está lá na menopausa. Ela Uhum. menopausou, ela teve uma queda de quantidade de massa muscular, e aí, por N motivos, tá, gente? Não dá para dizer que a queda de massa muscular foi exclusivamente por causa da queda hormonal. Foi também estilo de vida. Não vamos botar tudo na Sim. conta dos hormônios, não. Tá faltando musculação, tá faltando comer proteína, tá faltando um tanto de coisa. Às vezes tá faltando beber água, né? Mas Verdade. vamos lá. Essa paciente está na menopausa, perdeu massa muscular. Aí na minha calorimetria, desculpa, na minha bioimpedância está falando que ela tá com um gasto estimado de 1.200. Aí eu Isso. boto ela na calorimetria. Na calorimetria ela tá gastando 1.000, 1.100, que seja. Uhum. Essa paciente que eu fiz um cálculo pensando em 1.200, eu vou ter que recalcular tudo. Por que ela não estava emagrecendo? Porque eu estava superestimando. Sim. E aí, a calorimetria vai trazer para mim quais são os três substratos que ela mais usa. A gente usa todos, mas a gente pode usar mais um do que outro. Então, o que que a Em que gente quer? momento, né? Qual o Em tipo de esforço que, por exemplo, começa a perder músculo em vez de gordura?
catabolizar, né? Então, isso Exato. a calorimetria entrega. Principalmente para o Entrega. educador físico, medicina do esporte, é bem É. interessante esse aparelho. E aí, quando eu faço a calorimetria na minha paciente, eu tô Aham. vendo se ela tá cetoadaptada ou não. Uma paciente cetoadaptada, ela vai usar o quê? Gordura. Então, eu tô aqui, respirando. Eu tô usando gordura, eu tô usando proteína e eu tô usando carboidrato. A pessoa cetoadaptada, ela vai usar mais gordura. Ela respira e usa a gordura que ela tem no corpo para gerar energia. Isso é uma pessoa cetoadaptada. A pessoa que não é cetoadaptada, ela usa mais carboidrato, proteína, principalmente carboidrato, mas algumas vezes até proteína. Então, em vez dela Uhum. estar respirando e gastando aquele estoque de gordura que ela tem, ela está gastando músculo. Ela está perdendo Músculo. ainda mais músculo. Por isso que a bioimpedância às vezes entrega que ela não teve aumento da massa muscular, da massa magra. E a manutenção da gordura acontece, né? Então, por isso que Aham, tem que fazer esse exame para poder dosar e saber o momento exato que o paciente aham. precisa suspender, ou, por exemplo, um ciclista, um maratonista, o quanto que ele pode correr por hora, né, para Exato. evitar de quebrar o músculo e evitar e quebrar apenas a É. gordura. Aí Então, entra na parte da suplementação da atividade física. Algumas pessoas, quando elas querem perder peso, elas acham que quanto mais exercício aeróbico ela tá fizer vendo, ó? e quanto mais em jejum ela tiver, melhor é. Uhum. Gente, não é assim que Não é funciona. assim. Não é, você aumenta realmente seu gasto calórico, mas às custas de quê? Porque depois de um certo nível de estímulo, o seu corpo não usa mais gordura. Seu Isso corpo vai mesmo. usar carboidrato, vai usar proteína. Então você vai perder massa muscular em vez de Uhum. perder gordura. E a gente não quer perder massa muscular, a gente quer manter essa massa muscular. Verdade. A Claudinha está perguntando aqui, na perimenopausa, repõe os três hormônios, testosterona, progesterona e estrogênio? Como é que você tem feito no seu consultório, e a Isa? Principalmente o estrogênio, né, na perimenopausa. A progesterona a gente gosta bastante para aquelas pacientes terem uma atividade física melhor, uma redução da gordura Uhum. corporal, e a testosterona principalmente para a libido também. Então a gente Aham. pode sim fazer um protocolo com os três medicamentos, com os três hormônios. Só que E é bem aí legal. não E é são a reposição não é para todo mundo, gente. E nem todo mundo vai usar as três. isso, nem todo mundo vai. Mas nem todo mundo precisa das três, né, Isso. Isa? E a quantidade da dose também, né? A gente vai sempre avaliar composição, o peso da paciente, quais as queixas, né? E qual Uhum. o estilo também. Se ela faz atividade física, eu posso colocar uma gestrinona. Se ela não faz atividade física, eu tenho que reduzir um pouquinho a gestrinona. Então tem tudo isso também. A Macileide falou que sente muito calor. Será que na perimenopausa, Macileide? Qual a sua idade, Marcileide, para a gente tentar entender aqui? É, Você já talvez seja está? aquelas pacientes no climatério, né? Elas sentem calorões, os fogachos, que são Uhum. aqueles sintomas vasomotores, e é uma queixa muito frequente nessas pacientes. Às vezes Aham. elas falam que o marido está coberto e elas estão de lençol ou descoberta no quarto, porque elas sentem bastante essa queixa. Aí, 47, 47. parou de menstruar, talvez esteja na perimenopausa, né? Então, É. às E a, vezes pouca coisa, uma reeducação, talvez no exercício físico, melhore isso, né? Não precisa sim, simplesmente entrar com medicação, com hormônio. exatamente. O ideal é a gente fazer todas as correções possíveis, né? Isso, Fazer, gente, não tem como, tem que fazer os exames para a gente entender, porque às vezes é mais de uma causa, pode ter muitas causas associadas ali. Marcela, estou em processo de emagrecimento, minha testosterona está baixa. Repor pode ajudar no processo? Pode, pode, pode. Eu gosto da mas. gestrinona para quem faz atividade física, sabia? Aham, Ela é mais androgênica do que a testosterona em si. aham, Para sim. essa.
É, Principalmente para mulher, né? Sem ter aqueles isso. efeitos viris, aqueles efeitos masculinizantes, ó, ganho de Uhum. pelo e tudo É. mais. Uhum. Eu Mas, gosto bastante Marcelo, do gestrinona, desculpa, é gestrinona que eu, a não sei se eu falei. gestrinona. A Ma- gestrinona. Marcela, você fala sobre o processo de emagrecimento. A testosterona, na verdade, assim, ela vai estar baixa, inclusive, independente desse processo de emagrecimento. E ela pode ter uma queda por N motivos. A gente conversou aqui mais cedo. Pode ser o uso do próprio anticoncepcional que você já toma, ele pode diminuir a sua testosterona. E, Pode ser e- porque você está com uma baixa massa muscular, então a e gente também, precisa. e a gordura também, ela aumenta a testosterona, reduz a testosterona, né? Então, Aham, tudo isso influencia, mas quando ela perder porque ela falou que está em processo de emagrecimento, quando ela perder a maior parte da gordura corporal, ela vai ter uma melhora dessa testosterona exato. fisiológica mesmo, endógena, né? Sim, sim. Então, a testosterona, a gente pode aumentar ela de diversas vias, por Uhum, diversos caminhos. Não somente fazendo a reposição com a própria testosterona. A gente pode uhum, usar, exatamente, a gente pode usar hormônios bioidênticos que podem trazer esse aumento da testosterona endógena, né? Como a doutora Iaísa mesmo falou, a gente tem algumas reposições com outros hormônios, que inclusive são hormônios femininos, mas que conseguem gerar um efeito androgênico maior, que não é, isso. por exemplo, a testosterona. Então, varia muito de caso para caso. A gente tem alguns hormônios sintéticos, né, que a gente pode prescrever, por exemplo, mas eu gosto mais dos hormônios bioidênticos pela melhor entrega e também o Uhum, menor risco, né, de qualquer efeito colateral. exatamente. Eu, particularmente, eu acho assim, sou contra, não acho legal prescrever testosterona injetável para mulher. Gente, para mim, Também não assim, gosto. é Eu bizarrice. também não gosto. Não existe isso. A gente até tem algumas indicações dos pumps, né? Que a gente faz ali uma dosagem menor e tudo mais. A gente tem Que as opções dos são doses que a bioidênticos. gente consegue manipular, são doses que a gente consegue. Por exemplo, deu algum sintoma, a gente consegue suspender, né? Própria queda de cabelo, né? Assim, N E- coisas. Uhum. Exato. Os bioidênticos, os hormônios bem. Gente, o universo dos hormônios ele é gigantesco. E principalmente ele é muito rodeado por tabus. É difícil você conseguir, e eu vou falar, Iaísa, que aí em Porto Velho eu tenho você para eu poder indicar para as minhas pacientes para ter esse Obrigada. tipo de conversa. Mas Uhum. aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu ainda não consegui uma profissional de referência que trabalhe com essa parte hormonal, porque muitos colegas preferem não se, preferem se abster, né? De ter Sim. essas conversas, de falar sobre testosterona, de falar sobre os hormônios Até, bioidênticos. até o próprio climatério, né? É um assunto que está sendo estudado agora. Então, aqueles mais antigos falam, não, não precisa repor, não. Ou repõe por 5, 10 anos e depois não precisa repor. E não é assim, a gente vê o quanto melhora a qualidade de vida da paciente, mesmo a gente entrando em, por exemplo, um período que não seria indicado, naqueles protocolos antigos, né? Mas hoje em dia a gente tem bastante estudo que a gente consegue entrar com os hormônios em qualquer fase da vida. Só a Sim. gente estudando os riscos, benefícios, né? Então, Uhum. tudo isso bem estudado e conversado com a paciente também. Exatamente. E aí, assim, para mim, eu fico muito feliz porque eu consigo fazer esse encaminhamento das minhas pacientes para você. E todas as vezes que eu indiquei, eu tive não só uma alegria, né, de ouvir essa paciente te elogiando e tudo mais, como também eu tive uma facilidade também da minha parte, do meu trabalho. Meu trabalho fica mais fácil quando a gente consegue trabalhar juntas, a Isso. nutrologia junto com a ginecologia, junto com a obstetrícia, E também enfim. tudo eu consigo te dar retorno, né? Aquelas pacientes que vêm, a gente Exato. consegue discutir o caso, o que que é melhor para a paciente, né? Então, isso fica bem legal. Nosso trabalho é bem legal. Exatamente. Gente, eu tô olhando aqui, já deu 1 hora
de live. Passou rápido. A gente vai conversando e vai esquecendo. Doutora Monique, eu queria agradecer o convite, viu? E bem próximo eu quero participar novamente. Vamos sim. Se Deus quiser, a próxima a gente vai fazer nós duas aí ao vivo juntos para Vamos, é abraçar, matar legal. a saudade. A gente faz uma live, nós duas aqui, a gente prepara, bem legal o estúdio. Passou muito rápido. Passou Na rápido próxima mesmo. live, a gente pode combinar, em vez de ficar aqui, ó, brindando com água, juntar Aí, essa ó. mulherada, esses homens atentos também, da gente fazer todo mundo uma live com um vinho, um suquinho de Pode uva juntar para quem tá paciente aqui grávida. também. Ah, A gente traz os pacientes para a gente fazer uma roda de conversa, né? Ou então, que quando eu for legal. aí, por exemplo, a gente pode também. Que ideia Seria legal, maravilhosa. né? Gostei. Eu quero muito agradecer sua presença aqui. Muito A obrigada. live vai ficar salva. Quem não assistiu desde o começo, ou se alguém teve que sair no meio, vai ter oportunidade de assistir de novo. Eu aprendi, Aísa, até pelo pedido dos pacientes, que as lives elas têm que ficar salvas em dois lugares. Ela fica salva aqui no Instagram e também fica salva lá no YouTube, porque no YouTube o paciente consegue pausar, ele consegue Entendi. assistir, ouvir enquanto tá usando um Google Maps ou alguma coisa desse E sentido. assistir em várias etapas também, né? Porque não é toda vez que a gente consegue parar uma hora e ficar vendo alguma coisa, né? Isso, Assiste um pouco. exatamente. Tomara que consiga, tá conseguindo salvar no YouTube? Consegue sim. Ah, que Vou passar maravilha. para Tá você bom, para poder colocar no canal também, tá bom? tá bom. Tá bom. Gente, muitíssimo obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda perguntinha lá na live salva, manda no direct também. Segue a doutora Yaísa, me segue também, porque a gente vai criar muitos e muitos conteúdos, sempre de acordo com o pedido de vocês, as dúvidas e as necessidades de vocês. A Roberta pediu para deixar salvo. A gente vai deixar, Roberta. Obrigada Vai pelo ficar carinho, salva. viu? A Roberta é nossa cliente aqui na clínica. Ela é Ah, que ativa, está fazendo ótimo. bastante atividade física. Hoje a gente fez o exame de calorimetria nela aqui na clínica. Ela está bem empenhada. Ai, que ótimo. Tá brilhando, então? Tá brilhando, ela tá demais. Perfeito, parabéns, Roberta. Gente, Um ótima noite beijo, para todo mundo. Beijo, prima, te amo. beijo. Aqui, ó, Dorama. Dorama. Ui, cadê? Aqui. Um Boa beijo, noite, gente. fica com Tchau, Deus. tchau.